Não foi por acaso. Isso que está acontecendo foi justamente para movimentar vocês para um outro caminho. E aqui eles estão pedindo para largar esse controle, que é um falso controle, achar que a gente controla tudo. Olá, virginianos, tudo bem com vocês? Eu sou a Natane, mas pode me chamar de Nath. Você está no canal Sulamita Runas. Vou fazer uma leitura geral e atemporal para poder saber o que está acontecendo, o que vocês precisam entender nesse momento. Pegue só aquilo que fizer sentido para você, tá bom? Links importantes estão aqui embaixo na descrição para consultas particulares. E não deixe de se inscrever se você quiser receber mais vídeos como esse. Curtir, compartilhar, isso é muito importante para o meu trabalho, tá bom? Vamos lá? O que os virginianos, virginianas precisam saber nesse momento? 10 de ouros. Que mais? 5 de espadas. Os enamorados. Mais uma, por favor. O mundo. Bom, eu vejo que vocês estão enfrentando algum tipo de conflito com relação a alguma parceria. Pode ser relacionamento, pode ser no trabalho, onde vocês estão tentando assumir aí uma postura de liderança, mas é como se vocês estivessem sendo impedidos por esse outro lado. Ou então, é como se vocês, para algumas pessoas é isso, né? Para outras pessoas, pode ser que vocês estejam com aquela sensação de sorte no jogo, azar no amor, né? Por um lado, eu tô crescendo, eu tô evoluindo profissionalmente, eu tô me estabilizando, mas o meu lado amoroso, como é que fica? Né? Eu não tô vendo ganhos nesse sentido. Então eu vejo vocês perdendo algo, né? Perdendo talvez a credibilidade em alguém que vocês estejam se relacionando, ou num trabalho que vocês venham desempenhando aí há algum tempo. É como se vocês estivessem precisando mudar de ares, precisando tentar de uma nova forma. Que mais que os virginianos precisam saber sobre essa situação? A roda da fortuna. Aqui, nós temos 3 arcanos maiores, né? Dá mais uma para essa roda da fortuna. Gente, o mago e a temperança. Gente, nós estamos falando de 5 arcanos maiores aqui. Essa derrota, essa sensação de estar perdendo algo, ela não aconteceu por acaso. A sensação que eu tenho aqui é que vocês tiveram um livramento para poder, enfim, colocar em prática aquilo que vocês almejam, iniciar algo, né? É como se assim, vocês estavam bem, estabilizados, tendo ali uma postura firme,
e de repente aconteceu aí um vendaval que mudou completamente a rota, os caminhos do que vocês estavam fazendo. E vocês carregam essa sensação de perda, né? Fui derrotado, enfim, não estou vendo os resultados que eu gostaria com essa parceria, com esse trabalho, com esse projeto, né? E eles estão movimentando, a sensação que eu tenho aqui é que vocês estão sendo movimentados, ó. Olha isso. 6 de espadas, 3 de espadas, o louco, o 10 de copas. Não foi por acaso. Isso que está acontecendo foi justamente para movimentar vocês para um outro caminho. Vocês achavam que vocês estavam indo no caminho certo, na direção certa, que as coisas estavam estabilizadas e de repente houve aí um vendaval. E vocês carregam essa sensação de perda, né? Perdi essa batalha, né? Não tem mais saída para essa questão, né? Vocês aí, como nós estamos falando com muitas pessoas aqui, vocês coloquem dentro da realidade de vocês, né? Se pode ser um relacionamento, né? Se é uma parceria de trabalho, se é um projeto pessoal, alguma coisa, vocês foram impedidos de dar continuidade. Mas isso não foi por acaso. Aqui me mostra claramente uma movimentação externa, né, superior, para que você comece a dar sentido para as coisas que você quer, da forma como você quer, de uma outra maneira, né? Então você vai precisar trabalhar aí um pouco da paciência, porque as coisas elas estão sendo transformadas, elas estão sendo guiadas para uma nova direção, né? Ficar relutando, né, com isso que vocês perderam, como se fosse chorar pelo leite derramado, ou então ficar quebrando a cabeça, onde foi que eu errei, onde foi que eu errei, entenda essa movimentação, entenda este novo caminho que está se formando para que vocês deem início a algo, né? Muitos de vocês aqui vão iniciar algo a longo prazo, e se não tivesse acontecido dessa forma, talvez vocês não tivessem num caminho tão próspero futuro, né? Muito aqui ainda não aconteceu. Às vezes vocês estão só vivenciando essa sensação de perda, né? Mas é como eles estão movimentando para um outro caminho, ó. Não era esse caminho, você estava seguindo aqui e não era por aqui, né? Então a gente está tendo que movimentar as coisas para você começar de uma outra forma, de uma outra maneira, um outro projeto, uma outra parceria. Tem muitas cartas movimentadoras iniciais, né? Então essa sensação, principalmente mental, de fiz algo errado, ou o que está acontecendo, por que não está dando certo, não está dando certo, porque há algo diferente, num caminho diferente, você vai entender isso lá na frente, mas vai precisar ter um pouquinho de paciência e começar a olhar com esses olhos diferentes para esse novo caminho, né? Assim, aonde a vida está querendo me levar, vai fazer sentido para vocês lá na frente. Que mais que os virginianos precisam entender nesse momento? Qual tipo de atitude eles precisam ter aqui com relação a isso? As montanhas. O urso. Eu acho que eu já entendi. O trevo. Olha,
A sensação que eu tenho aqui, eu não sei se tá focando. A sensação que eu tenho aqui é justamente essa, empecilhos, né? Ó, a âncora, a árvore, os peixes, a criança. Gente, aqui tem 2 recados. Primeiro, realmente estão havendo esses empecilhos para direcionar vocês para um outro lugar, para que ali sim você dê início a algo que vai fazer sentido para sua vida, que vai criar raízes, que vai dar frutos, que vai te fortalecer lá na frente, né? Mas é preciso passar por esse momento conflituoso, né? Ter um pouco mais de paciência e não é força que fala, mas é de determinação, né? Que lá na frente vocês vão colher o resultado desse novo caminho e vão entender por que dessa transformação toda. O outro recado que eu tenho aqui para você é que alguns de vocês estão muito teimosos, né, em permanecer neste caminho que não está dando certo, que não está dando resultados, né, nesse relacionamento, nesse trabalho ou nesse projeto. Alguns ajustes precisam ser feitos, principalmente com relação à mentalidade de vocês, daquilo que, sabe, a gente precisa perceber a hora que não dá mais, né? Olha, eu já investi de tudo nisso aqui, eu já tentei de tudo nisso aqui e chega. Agora é hora de tentar algo novo, é hora de transformar a maneira como eu estou me projetando para o mundo, ou como eu tenho desenvolvido esse trabalho, ou como esse relacionamento tem impactado na minha vida. Então é como se assim, alguns de vocês estão batendo muito a cabeça, né? Estão muito naquele pensamento inflexível de que se eu montei um plano, uma estratégia de que deveria ser assim, se eu investi toda a minha força, todo o meu amor nesse relacionamento, então tem que dar certo a qualquer custo, né? As coisas não funcionam muito por aí. Às vezes a gente precisa saber a hora de parar, de recuar, né? E reajustar algumas rotas, ir por um outro caminho, organizar melhor a situação para poder colher aquilo que a gente não está conseguindo aqui. Então, eles estão pedindo um pouco de flexibilidade com relação a essa teimosia e com relação a esse querer controlar demais, né, a situação. Entender que às vezes é hora de soltar o controle, às vezes é hora de seguir de uma forma diferente, porque do jeito que tá não tá dando certo, né, ir para o plano B, para começar as coisas a movimentarem de uma outra forma, né? Então seriam aqui 2 recados. O que mais os virginianos precisam saber nesse momento? Sobre essa situação ou sobre outra situação? Qual recado maior aqui para a espiritualidade tem para os virginianos? A carta da chave. Pessoal, não deixem de se inscrever se vocês quiserem mais conteúdos como esse, de curtir. Isso me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E aqui na descrição tem links importantes, caso queiram uma consulta particular ou um tratamento através da hipnose clínica. Os links estão aqui embaixo. Carta da chave, que mais? A lua. E a cigana. Aqui eu vejo que vocês vão achar a solução para isso que está incomodando vocês. Vocês vão achar a solução para isso, mas isso está muito implicado no emocional de vocês. Talvez aqui a gente esteja falando de uma outra situação, né, onde vocês precisariam se organizar emocionalmente, né, se valorizar, se enxergar de uma forma diferente para começar a transformar alguns caminhos de vocês de forma diferente. Eu não sei se está fazendo sentido isso que eu estou falando. É um ponto bem profundo aqui. Mas a carta da chave, junto com a lua, me mostra realmente que
vocês precisam se desprender de algumas questões emocionais, talvez um apego muito grande a algo, até mesmo esse projeto que a gente estava falando inicialmente, né, de que, nossa, eu investi tanto aqui, não tem a possibilidade de ser um outro caminho, e na realidade tem. Na realidade, o que eles querem mostrar para vocês é que vocês vão conseguir ter muito mais desempenho, prosperidade num outro caminho ou fazendo de uma outra forma dessa que vocês estão fazendo. Mas vai precisar organizar esse emocional, vai precisar entender-se e principalmente confiar, né, de que tá tudo bem mudar, tá tudo bem ter um plano B. Eles me mostram muito a solução vindo através do emocional de vocês, através dessa segurança, dessa firmeza que vocês passam a ter a partir do momento que vocês acreditam que um outro caminho pode ser válido, e tão válido quanto o que vocês estavam. Que mais de conselho que os virginianos têm que saber? Ou melhor, previsões futuras aqui sobre essa situação. Não se sintam derrotados. Não se sintam derrotados. Não é porque não deu certo que não vai dar certo para sempre. É só uma questão de organizar a rota, de confiar de que há outras maneiras de serem feito isso que vocês querem. Mas precisa se enxergar, se valorizar, né? Entender que vocês têm capacidade de criar um novo caminho aqui para isso. E eu vejo aqui vocês encerrando algumas parcerias, encerrando alguns contratos aí para poder dar abertura para esse novo caminho. O que mais? Conselhos finais aqui. Os virginianos, virginianas. Chicote. Mais uma para esse chicote aqui. Olha lá, os peixes. Tem uma questão aqui de não deixar fluir. De ser possessivo demais com alguma situação. E aqui eles estão pedindo para largar esse controle. Que é um falso controle, achar que a gente controla tudo, achar que o nosso certo é o certo de verdade, né? E ser realmente, é muita questão de inflexibilidade aqui, né? E eles falam, calma, maneira um pouco, né? Veja que tem outros tipos de soluções, outros tipos de caminhos, comportamentos, parcerias, pessoas, trabalhos, há outras formas de vocês colocarem o sonho, as vontades de vocês em prática. Mas vocês precisam abrir mão dessa possessividade de algo. Para algo começar a fluir, precisa abrir mão disso. Que conselho vocês têm para esses virginianos que assistem esse vídeo? Olha lá. A raposa, adaptabilidade. E o javali, confiança. Pessoal, vocês vão ter que se adaptar para começar a ver novas manifestações aí, confiar na intuição de vocês, confiar em fazer novas escolhas, que tá tudo bem. É como se vocês se sentissem se traindo por tomar uma nova decisão,
por encerrar algum contrato, por terminar um relacionamento. Não, eu estou me traindo por isso, né? Eu desejei tanto isso e agora eu estou pondo um ponto final nisso, pondo fim nisso. Confia, né? Se você sente que aquilo não está mais ressoando com você, se aquilo não está mais fazendo sentido, se você está cansado, né, de tanto bater cabeça nessa situação, e se você fizer de uma forma diferente? E se você tiver um outro plano, né? E se você for por um outro caminho, né? Você precisa dar credibilidade para você e para as situações que a vida está te levando, porque tudo leva a crer que realmente é uma questão de muita. Vocês estão muito agarrados a algo aqui e eles pedem essa soltura, pedem essa confiança na manifestação também das coisas que estão acontecendo. E assim, seja esperto no sentido de se adaptar às coisas, né? Às vezes não é tão tudo preto no branco, né, como vocês gostariam que fosse. E se vocês se adaptarem a alguma situação, pode ser que lá na frente, muito provavelmente lá na frente, vocês vão falar: poxa, que bom que eu me permiti ir por um outro caminho, né? Muitos aqui podem estar num outro cargo, por exemplo, falando no sentido profissional, né? Vocês, vamos supor, estavam numa empresa e aí de repente te colocaram num outro setor, fizeram alguma mudança drástica na sua vida que você não estava esperando. E você está muito ali batendo cabeça de que isso é ruim, de que isso vai fazer mal para você, de que, ok, a gente realmente precisa avaliar, né, se está fazendo sentido ou não. Mas às vezes é só o nosso emocional querendo lutar contra uma nova proposta, uma nova forma de visualizar, de se desenvolver de um outro jeito. Entende? Então eles estão pedindo para vocês darem uma chance a essa situação e tentar se adaptar, porque lá na frente é como se vocês fossem colher os frutos disso. Mas, lógico, tudo tem o seu limite, você vai saber onde que o calo aperta, se você vai ter que recuar ou não, se realmente aquilo está completamente fora do que você quer para sua vida, ok, né? Mas tente balancear, né, o que é meu, inflexível meu, e o que é de fato que está me atrapalhando. Mais um conselho aqui para os virginianos, por favor, sobre essa situação. Olha lá, a cegonha. Me mostra justamente essa questão de mudança. Algo foi mudado. Vocês estavam indo de um jeito e de repente mudou. E não, peraí, não era nada disso que eu tinha planejado, não era nada disso que eu tinha. E agora, como é que eu vou fazer com essa situação? Como é que eu vou continuar nesse lugar? Eu não estava imaginando essa mudança tão brusca, né? Eles estão pedindo para vocês confiarem um pouco nessa manifestação, nisso que está sendo mudado, porque está se abrindo um novo caminho a longo prazo, né? Está se abrindo um novo caminho, onde você terá reconhecimento, onde suas forças vão ser restauradas, onde você se sentirá um pouco mais em paz, mais tranquilo. Então precisa dar um voto de confiança, de credibilidade aí e tentar não ser tão possessivo, inflexível, algo nesse sentido, tá bom? Bom, é isso que eu tenho para vocês. Espero que eu possa ter ajudado. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo, isso me ajuda muito. E os links importantes estão aqui embaixo na descrição, tá bom? Até a próxima!